Olá pessoal, começando aqui, Fabi, Cris, vamos lá, a Deia está tentando entrar aqui, a gente está com probleminhas técnicos, a Deia já vai entrar para a gente falar aqui sobre situações O em viagens. Vamos lá. Deia está chegando, estamos entrando, bem-vindos. Já aceitei aqui a Deia. Vamos ver se ela cai aqui para mim. Ela lê. Estou aqui só no back conversando com o pessoal, a gente já começa. Deu Aí, certo. aí. Conseguimos. Tá muito frio aqui, Edu, acho que é isso. É. Olha o Paulão aí, já entrou também. Regiane. E aí, Dainha, tá muito frio então aí na tua terra? Aqui tá, e agora faz 1 hora mais ou menos começou a garoar, então daí já esfriou um pouquinho mais. Que delícia, hein? Então tá chegando essa frente fria aqui amanhã. É possível, se preparem já. Vamos lá, o pessoal tá entrando aqui, mas a gente já começa a adiantar nosso tema de hoje, que é situações UO em viagens, né, do ponto de vista tanto do gestor, quanto de quem trabalha em viagens, né, quanto nós passageiros. Né, a gente tem algumas histórias aqui para contar e temos alguns convidados aí, né, Deia? É isso aí. Boa. Eu anotei aqui algumas coisas, vamos começar nosso bate-papo e aí depois a gente chama nossos participantes aí. Conta aí, ideia, você tem histórias, situações UO aí que você já enfrentou na tua vida de viajante, de gestora? Conta aí pra gente já entrar de cabeça no nosso bate-papo. Antes disso, desculpa, para quem está entrando agora, e daqui a pouco eu dou esse recado de novo, a gente quer abrir para vocês sugestões de tema para a semana que vem. Né, a gente vai continuar essa live com a Belinkers, né, por mais algum tempo, esperamos, e a gente quer que vocês aí deixem nos comentários sugestões para a gente trazer para vocês nas próximas lives, né, só para não esquecer. Deia, desculpa, vamos lá. Você Não, conta imagina. para mim algumas situações inusitadas aí em viagens. Eu tenho uma para contar daqui a pouco também, e depois a gente chama nossos participantes aí. Olha, Edu, vou te falar que eu tenho algumas, né? Porque são alguns aninhos já fazendo isso. E eu comecei minha carreira, não sei se todo mundo que está aqui sabe e tudo mais, mas eu comecei a minha carreira há 20 anos trabalhando lá no aeroporto de Guarulhos, na sala VIP da agência que eu trabalhava na ocasião, né? E aí, assim, quem trabalha em sala VIP, eu trabalhava no plantão 24 horas, aí a gente tem caos para contar que não acaba mais, né? Eu até brinco, quando surgiu o tema da gente falar de situações UO, né? Eu brinquei e falei, putz, cara, naquela época eu tinha que ter começado a escrever um livro. Porque daí a gente esquece, muita coisa a gente esquece, né? Mas tem algumas, assim, eu tenho uma para contar, que é dessa minha época ainda, logo que eu comecei a trabalhar, né? Eu estava trabalhando lá no emergencial, lá no plantão, e de repente tocou uma ligação, eu atendi, e era um funcionário de uma empresa que era cliente nosso. Hoje a gente tem uma presença, tá, Lu? Oi, Lulu. Essas são as situações uodos Das lives. das lives, né? Lulu, deixa a mamãe continuar. Tá? E aí, tocou meu telefone, eu atendi, o passageiro tinha chegado numa determinada cidade da Europa, tinha chegado no hotel, e ele ligou e falou assim, olha, preciso de uma ajuda aqui, porque eu fui me hospedar, mas acho que tem alguma coisa errada. E aí a gente foi dar uma olhadinha, o consultor tinha feito a reserva dele, tinha feito a reserva para 4 diárias, que ele ia ficar nessa cidade, né? Na suíte presidencial. E na hora de passar a tarifa, né, Edu, aquelas coisas de converter moeda local para dólar, isso não foi feito. Então, você
pode imaginar qual que era o valor dessa passagem, né? Desculpa, dessa De hospedagem. Exato. E aí, assim, né, a gente, depois de muito conversar com o hotel e tudo mais, era tarifa que não podia cancelar, não era reembolsável, a gente conseguiu reverter 3 diárias, né? Mas a primeira noite ele ficou feliz, contente e faceiro, desfrutando de uma suíte presidencial, né? Então são coisas que acontecem, assim. Estar no aeroporto também te propicia momentos de situações das mais diversas, né? Então, quem trabalhou, quem é de agência, que trabalhou lá no comecinho, que a gente digitava o comando Saber inteirinho no sistema, né? Ter que fazer reemissão no ADC de 5 linhas de comando no Saber em 3 minutos, senão o passageiro ia perder o voo. Isso também aconteceu, né? Então, tem essas situações legais, assim. E aí depois já passando um pouco, né? Saí do aeroporto e aí eu fui ainda em agência. Eu comecei a trabalhar como gerente de negócios de algumas empresas e aí aqui já em Curitiba. Eu já tinha vindo para cá, né, Edu? E aí tem uma situação super legal que aconteceu comigo, que eu até uso essa situação em sala de aula, né? Um pouco para exemplificar a questão do... Cara, tudo é possível e a gente, como a gente atendeu o nosso cliente com uma demanda que num primeiro momento parece um pouco absurda, né? Então, eu me lembro que eu estava em casa, eram umas 10 da noite, tocou meu telefone e era a secretária do presidente de uma das empresas que eu atendia. E aí ela ligou e falou, olha, o fulano está lá em Nova York e ele está atrasado, então você pode, por favor, ligar lá no aeroporto e pedir para segurar o avião, porque ele já está chegando? Aí na hora que ela me falou isso, eu pensei, claro, mas super fácil fazer isso, né? Mas eu falei, não, tudo bem, você me dá 5 minutos, eu vou ver o que eu consigo fazer e já te ligo. Eu desliguei o telefone e falei, cara, o que é que eu vou fazer? E daí eu me lembrei do meu grande amigo Giuliano, que eu não sei se ele já conseguiu entrar. Eu me lembrei que o pai dele trabalhou nessa companhia aérea que esse presidente ia voar há muitos anos. Eu falei, cara, eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele porque ele deve ter algum contato dessa companhia aérea e sei lá, o não eu já tenho. Liguei para ele e falei, Gil, situação assim, eu preciso falar com o Special Service de Nova York. E daí eu só escutei ele falar assim, só um minutinho. E era na época do rádio, lembra? Uhum. Special Service tá na escuta? E daí o Special Service respondeu, Juliano, pode falar. Então, tô com uma situação assim, assim, assim. O passageiro tá de primeira classe e tá atrasado. Ele tá na limusine da companhia aérea? Tá, ele tá na limusine da companhia aérea. Então, pode avisar aí, porque a gente vai falar com o motorista da limusine e a gente segura o avião até ele chegar aqui no aeroporto, ele não vai perder o voo. Aí o Juliano falou pra mim, você escutou? Eu falei, mas eu ainda não acreditei. E daí, tipo, em menos de 5 minutos, eu liguei pra secretária e falei, seguinte, já falei com o Special Service em Nova York, vão se comunicar na limusine e fala pra ele ficar tranquilo que vão segurar o avião até ele chegar. Então, tipo, não tem situação impossível, né, Edu? Essa foi inédita, né? Porque normalmente, e quem já trabalhou em aeroporto, em agência, já recebeu esse tipo de ligação, né? É uma questão assim, quem nunca recebeu uma ligação para segurar avião, né? Todo mundo já deve ter recebido, né? E uma recente que até a gente recebeu aqui para contar nessa live é de um presidente de uma empresa que ele ia embarcar com a esposa também e estava ali para fazer documentação e acho que o visto da esposa não estava válido, né? E ele brigou com a companhia aérea, que estavam gritando para segurar o avião para ele poder embarcar com a esposa, né? Que ele resolvia o problema depois, tipo, problema de passaporte, né? E visto vencido, alguma coisa assim, pode ser resolvido depois, né? E aí o avião foi embora, já tinha saído do Finger e o cara brigando lá. Então, situações que não aconteceram essa igual que você contou. Então, essa aí é realmente inédita, porque esse tipo de requisição segura aí, né? E o Paulão deve ter várias histórias dessas. Segura o avião que eu tô chegando, é uma clássica. Né?
É verdade. E assim, daí isso, né, a força do nosso network e de ter esses amigos super influentes aí e que Uhum. conhecem de aeroporto como ninguém, né? Mas esse é um caso que é um caos, como eu brinco, né? Que eu sempre conto, né, Edu? Porque era uma situação, quando eu recebi a ligação, cara, uma situação tão absurda, né? E outra, a gente não estava nem falando de um voo aqui no Brasil, a gente estava falando de um voo com a saída lá em Nova York, tipo, você pensar, cara, eu vou conseguir, não vou conseguir. Eu desliguei o telefone e Exato. assim, ó, com 100% de certeza que, tipo, não ia rolar, entendeu? E no fim deu certo, né? No fim deu certo. Deu sorte, deu sorte. E até É, esse lance de aeroporto, né? Você falou os salva-vidas nossos, né? E hoje está muito mais restritivo, né? Mas no passado aí a gente tinha, né, várias oportunidades de fazer até um serviço de relacionamento com VIPs, enfim, que era bem bacana, né? De você tirar o cara do avião e tal. Hoje já está um pouquinho mais difícil, né? é verdade, é verdade. Mas tem uma outra história bem curiosa. E aí E aí? ela é uma história relacionada com questões regionais da América Latina, tá? Depois eu fiquei um tempo atendendo essas contas aqui em Curitiba, e aí eu fui para fazer gestão de contas na América Latina, né? Uhum. E nessa mesma época, trabalhávamos eu e uma grande amiga minha como regionais para essa agência. E na época, a gente não falava espanhol, né, Edu? Logo que a gente começou a atender a América Latina, assim, a gente não falava espanhol. E ela sempre super profissional, assim, super competente, super esforçada, tudo. Ela entrava nos calls, ela falava, cara, eu não vou falar inglês. Vou falar meu portunhol, os caras vão falar espanhol e com eles eu vou aprender, né? E aí ela começou a entrar. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Agora tá de novo. Tá bom. E aí ela entrou começava a entrar nos calls e conversava com o pessoal, né? Você quer ouvir? Então tá. E aí ela conversava com o pessoal e ela falava o portunhol, né? E a galera falando em espanhol. E aí, eu não sei quem aqui atende a América Latina ou já teve experiência, mas o pessoal do México, eles têm muito costume, quando eles vão falar que vai enviar alguma coisa, né, que tem que mandar alguma coisa, eles falam, ah, ahorita te lo envio, ahorita te lo envio. E aí, eu sei que ela já estava lá no terceiro call e alguém falou assim, ah, sim, sim, ahorita te lo envio. E aí ela virou no meio do call e falou assim, tá bom, agora vocês podem fazer o favor de me explicar quem é essa tal de Aurita que fica de mandar as coisas e E nunca nunca manda nada manda. pra mim. Problemas de língua a gente tem vários, né? Muito engraçado. Quem atende a América Latina tem vários clássicos aí. E para quem não sabe, a Aurita é engraçado, né? O Aurita é igual a X, né? Você não sabe quando, onde, né? Pode ser daqui 15 minutos, meia hora, 7 dias ou um mês, né? Mas é curioso. De língua a gente tem vários, né? Várias. É verdade, é verdade. Mas não Ideia, vou ficar só eu contando o caso aqui, né, não, Edu? vamos lá. Tem Eu vou mais achar aqui. gente? Tem mais gente. Eu vou te tirar aqui e vou chamar a Feira agora, tá bom? Tá bom, beleza. Obrigada, Exato. Depois eu te Edu. chamo de novo. Até Beijo, já. tchau. Tá bom, beijo. Deixa eu ver como eu faço aqui. Remover. Vamos lá, vou achar a Feira aqui agora. Ô Fer, dá um tchauzinho pra mim aqui pra eu te achar. Só um minutinho, pessoal. Tem que rolar aqui a tela até eu achar todo mundo. Achei. Olá, E aí, tudo Fer, bem? tudo bem?
Tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigado por participar aqui da nossa live de contação de causos. É impossível, né, você trabalhar com viagens e não ter nenhuma história para contar, né? É isso aí. Deixa eu te Primeiro eu tive. apresentar. Se Pode falar. apresenta pra gente, Fer, que acho que nem todo mundo te conhece, né? Quem você é e onde você trabalha, e você conta o teu case pra gente. Tá. Eu sou Fernanda, atualmente eu sou gestora de viagens da Everest Brasil. Já trabalho há um tempo com gestão de viagens, já passei pelo Tosini Freire Advogados, Riachuelo, e esse meu caos é da época da Riachuelo, que a Riachuelo, não sei se todo mundo conhece, mas tem um método de trabalho diferente, né? Um modelo de negócio diferente, que tem um departamento que funciona como uma agência, né? Então toda a parte operacional era feita pelos consultores na época, né? E aí eu tinha, como eu fazia a própria reserva, né? Eu tinha feito reserva no hotel para um diretor meu. E até era um hotel que a gente nunca tinha, que ele nunca tinha ficado, mas como era um hotel que estava inaugurando, eu falei, como ele era muito próximo, eu falei, Renato, vai lá no hotel, aproveita e dá uma olhada, vê se é bom, porque fica super perto da fábrica, eu acho que vai ser melhor para a empresa. E aí ele falou, tudo bem. Aí fiz a reserva lá para ele, emitimos o voucher e ele foi viajar. Aí, ele foi viajar e mais ou menos umas 9 e pouco, ele me mandou uma mensagem falando, olha, Fernando, o hotel que você reservou pra mim, ele tá fechado. Eu falei, tá fechado? Como assim tá fechado? Ele falou, não, tá fechado. E como ele era uma pessoa muito próxima, né, eu mandei o áudio e falei, pelo amor de Deus, fazer brincadeira agora, 9 horas da noite, não sei o quê. Aí ele Uhum. falou, não, tá fechado. E eu insistindo que era uma brincadeira. E aí a gerente que também estava com ele mandou uma foto dele na calçada com a malinha, falando assim, Caraca, Fernanda, é verdade, o hotel tá fechado. E na hora me deu assim um ataque cardíaco. Eu falei, gente, eu não acredito. E aí comecei a correr atrás de hotel para ele ficar, né? Então a cidade estava um pouco cheia, mas consegui 2 apartamentos. Pior que não era só um, né? Eram dois, porque era ele e para gerente. putz, 2 apartamentos num outro hotel que também a gente fazia sempre. E o que aconteceu foi o seguinte, que atrasou a obra, a inauguração, e o hotel não deu conta de mandar e-mail para todo mundo falando da reserva, né? Falando, pedindo para postergar a uhum. reserva, que o hotel não tinha ficado pronto. E, e aí que a gente conseguiu, mas aí depois a rede ficou quase um mês pedindo desculpa. Foi a diretoria logo lá na empresa, diretamente, pessoalmente lá na empresa, para se desculpar, mas foi Caraca. bem tenso. Ainda bem que pelo menos o viajante era mais tranquilo, não era. Isso que eu pensei, gente, que era uma pessoa próxima, né? Mas essa questão de, vai ver se um hotel é bom e tal, eu sempre fazia com Uhum, pessoas mais próximas, né? uhum. O bom era isso, que como o departamento era interno, tinha essa proximidade de falar assim, vai lá, ver se o hotel é bom, porque a gente não tinha essa possibilidade de ficar indo nos hotéis, né? Mas foi tensíssimo isso. Mas Caraca, conseguiu hospedar o homem. caraca, Fê. Caso. Eu nunca tinha escutado, eu Isso. já tinha escutado de remarcar rápido assim em cima, porque o hotel não tinha aberto. O cara chegar lá, bater na porta é inédito. Bateu na porta e assim, a cena, a fotinho, sabe, dele com a malinha, assim, tava Imagina, cansado, tinha trabalhado o dia claro. todo, sabe? E eu ainda insistindo que era uma brincadeira, sabe? Tudo Puta assim, pior. sacanagem. Tanto que quando ele chegou, 2 dias depois, quando ele abriu a porta assim, do departamento, eu ficava bem em frente. Ele arregalou o olho, aí eu já fui, pelo amor de Deus, me desculpa. Foi tenso, Ai, mas deu certo. Eu tô muito vendo aqui uma legal. mensagem, ainda bem que não era em grupo. Nossa, Imagina, graças a Deus. Onde ia ia ser colocar mais um tenso. Ainda grupo mais em 10 cidade horas que da você tem noite? pouca opção, você fica perdido, né? Ainda bem que você tinha os parceiros ali, né? Verdade. Com Muito certeza. bom. E aí é bom ter esse contato, nessa parceria com a parte, com os fornecedores, conversar, não ficar só na parte de e-mail, né? Eu sempre que Uhum. podia eu chamava eles para conversar, porque isso ajudou bastante.
Muito bom. Legal, Fer. Obrigado por compartilhar teu caso aí. Essa Imagina, foi obrigada a inédito aí para os nossos vocês. anais. Legal. Valeu, Fer. Obrigada, Beijo. tchau, Tchau, tchau. gente. Eu vou chamar agora aqui, deixa eu achar o Paulão. Paulão e Ian já também se conhece há tempão. E aí ele trabalha com aeroportos. Deve ter umas boas histórias para contar para a gente aqui. Deixa eu achar ele aqui na listinha. Que eu já chamo. Só um segundinho. Paulo CGA. Vamos lá trazer o Paulão para cá. Paulão, tô te chamando aí, mas não tá rolando, cara. Você tá aí ainda? Paulão, eu tô tentando te colocar aqui, mas está dizendo que você não pode participar. Não tô entendendo aqui, porque você não tá entrando. Tenta em- se convidar para entrar aqui, para ver se eu consigo te aceitar, por favor. Problemas técnicos nas lives sempre acontecem. Pode ser isso, seu perfil é aberto ou fechado, Paulão? Daí precisa ver também se você abrir o perfil, de repente rola. Ainda não. Enquanto o Paulão acerta aqui, eu vou contar um case meu, né, numa viagem de negócios que eu fiz. Beleza, Paulão, entra aí. Eu vou falando o meu case aqui enquanto você entra de novo. Eu fui fazer uma viagem, eu estava na IBM na época, e aí eu fui fazer o famoso pleasure, né? E quem me conhece sabe que eu gosto de fazer algumas comprinhas, né? Eu gostava, né? Estou aí com saudades de outlets, né? Tenho umas amigas minhas de viagens, Ana Prado, principalmente, que é minha super companheira aí de compras. E, e aí o que, que eu fiz, né? Eu estava viajando com um grupo, e aí nessa eu fui sozinho, daqui do Brasil, e cheguei nos Estados Unidos, nem lembro onde eu estava, se era Seattle, sei lá. E aí eu falei, bom, eu tinha um tempo livre, vou alugar um carro, né, fazer minhas compritas, né? Bom, peguei o carro, né, pus lá, peguei o GPS, fui embora, fiz o que tinha que fazer. E aí na volta, o aeroporto estava criando, Fabi, vou contar só um. Estava voltando e eu pus, né, você pega carro de locadora, você põe lá, devolver no aeroporto tal. Pá. E aí estou voltando com o carro, só que o aeroporto estava construindo os terminais de estacionamentos novos, os estacionamentos tinham mudado e estavam dentro do terminal novo de estacionamento. Né? Bom, eu segui o GPS, né, estacionamento, locadora pau, fui lá, caí atrás do aeroporto, num lugar super escuro, falei, cara, né, que horrível. E não tinha uma alma viva, e aí eu comecei a tentar reprogramar o GPS, dava a volta e caía atrás do aeroporto. Eu vi o aeroporto de trás, mas estava super escuro e não via nada. E aí eu falei, tinha uma rua assim que continuava, eu falei, meu, deixa eu chegar lá num lugar que tinha umas luzes assim, fui dirigindo, e aí achei e tinha, né, uma placa da locadora. Eu falei, deve ser aqui mesmo, né? Entrei com o carro também, um breu, só tinha uma casinha acesa assim, e o luminoso, entrei e olhei lá dentro e ninguém, né? Falei, cara, que droga, né? Daí falei, bom, deixa eu vou pro terminal do normal e pergunto para alguém, né? Daí tô saindo, né? Só que nos Estados Unidos só tinha uma saída, né, aberta, que na verdade não era uma saída, era uma entrada, né? E quem já alugou carro nos Estados Unidos sabe que tem aqueles famosos spikes, né, na saída, que são aquelas lanças
para o cara não poder sair quando não é permitido, né? Óbvio que eu não vi um super escuro, né, sair com o carro pela entrada, só que tinha os spikes, furei os 4 pneus do carro, né? Daí eu comecei a ir aí, cheguei na porta da garagem, encostei o carro no chão. E aí eu fiquei preocupado, falei, cara, e agora? Tarifa era da IBM na época, tarifa da IBM, eu vou ser reportado. E outra, eu vou pagar uma fortuna de 4 pneus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, que roubada, né? Bom, fui lá no balcão, cheguei lá, falei, olha, aconteceu isso, 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 né? E na verdade o americano é muito correto, né? Eles falaram assim, não tem problema porque a gente não te orientou que você tinha que pôr no GPS outro lugar e você pôs o estacionamento que você seguiu. E aí eles me isentaram da franquia e de todo o custo lá, né? Mas eu já estava pensando na penalidade que eu ia tomar por conta desse perrengue, mas furei os 4 pneus do carro, cara, nunca tinha sentido isso. E aí passei batido, né, naqueles preguinhos lá, os 4 pneus. Ia ser um puta prejuízo do cacete. Mas enfim, histórias aí, eu fiquei mais preocupado e aliviado depois, porque aí corretamente a locadora entendeu, falou, não, cara, você, né, a gente não te instruiu para voltar. Mas enfim, aí a Fê, que acabou de falar com a gente, aconteceu isso comigo, só que estava na saída certa, mas com medo dos spikes, né? É um terror esse negócio, meu. Mas vamos lá. E aí, o Paulão falou que ia pagar uns PCs para IBM. Deixa eu tentar trazer o Paulão aqui agora. Paulão, ainda não dá, cara. Ainda não tentei te chamar aqui. Deixa eu ver aqui. Paulão, não deu certo de novo, cara. Não sei o que está acontecendo aqui. Diz que você não pode participar. Tenta se convidar para entrar aqui, Paulão. Enquanto isso. Aí outras histórias aí que eu ouvi também, né, mas aí é de passageiro de primeira viagem, é, que vai para a viagem, né, primeira vez. É, Paulão, tenta entrar você. Deixa eu ver mais uma vez aqui. Ainda não está rolando. O marinheiro de primeira viagem, né? Então aí principalmente quem é novato na empresa e vai pela primeira viagem corporativa e quem nunca, né, esqueceu de acertar o relógio no fuso horário, né? Então já vi várias histórias de quem se programa e daí o pessoal começa a ligar desesperado, né, até na própria gestão de viagens, cara, cadê o cara que não aparece, não aparece, não aparece, daí tenta chamar, o cara está no quarto dormindo porque perdeu o horário da reunião por causa do fuso horário, né? Isso acontece também várias vezes, várias vezes. Deixa eu ver aqui. Paulão, fazer parte. Ainda não está rolando. Vamos lá. Deixa eu ver se no meu repertório tem mais coisas aqui que a gente bateu um papo antes. Essas de segurar avião a gente já falou. Daí, me chama aqui no WhatsApp, tá? De repente eu te resgato aqui para contar outras histórias, né? Histórias de bagagem também desaparecidas, né, são clássicas em viagens, e aí sempre o gestor é acionado, né? Quando eu estava, né, nessa cadeira de gestor, vira e mexe, o cara chegava lá, né, e me ligava desesperado, falava, putz, minhas bagagens não chegaram, né, o que eu faço? E aí, quando é viagem internacional, você não tem como, né, o que fazer, né? E aí você começa a fazer interlocução com a gerência de viagens aqui, e tentar um contato, mas enfim, quando é fora, você queria no contato aqui, queria no contato lá, então é difícil também você fazer essa ponte. E aí teve um caso, um cara que realmente perdeu a bagagem, né, a bagagem dele, a gente tentou aí rastrear tudo e a bagagem dele realmente sumiu, né? E aí era um técnico, né, que tinha ido para fazer um trabalho qualquer, né, não era um executivo, né? Eu estou falando isso porque quando ele voltou,
de viagem, ele fez um reporte e a companhia aérea me acionou depois, né? Falando, Edu, desculpa, mas porque quando você perde a bagagem, você fazia ali uma declaração do que você tinha na bagagem, né? E o cara declarou que ele tinha não sei quantos perfumes, daí ele tinha, né, computador, enfim, começou a fazer uma listinha um wishlist de compras dele, e a companhia aérea falou, cara, desculpa, mas isso aqui está me cheirando até abuso, né? E aí foi o outro lado, né? Quando o cara voltou, perdeu a mala, que abusaram da companhia aérea, e aí recorre ao gestor, né, falando que daí eram perfumes importados, enfim, e aí você fica naquela, porque também ele tinha pedido reembolso desses itens para a empresa, falando, pô, cara, eu perdi a minha mala, ele pediu reembolso, né, através da agente de gestão para a companhia aérea, para entrar com o processo junto à companhia aérea, mas ele também tinha pedido o reembolso ali das coisas que ele supostamente tinha na mala e não tinha nota, né, e aí foi uma briga ali, porque ele estava, né, aí a voz do passageiro contra a da companhia aérea e contra a gestão de viagens, daí fica um pouquinho, né, dividido ali, mas enfim, depois a gente conseguiu realizar ali. Deixa eu ver que tem gente me chamando aqui para participar. Olha, tem os comentários aqui, ó. A Chantala já teve um viajante que esqueceu a carteira no carro alugado e não se deu conta. Até a gente contar para ele, né? Olha só que louco. A Mi tem uns causos bons. Uma vez eu estava com um grupo chegando no aeroporto de Lisboa, nos perdemos na fila da polícia. Cheguei na frente, o policial me perguntou o que ele ia fazer lá. Disse que estava com o grupo e ele pediu para chamar todos na fila. Passaram todos na frente. Essa foi boa. Males que vem para bem, né? Deixa eu ver aqui, vamos tentar mais uma vez o Paulão. Paulão, hoje não tá rolando, cara, não tá rolando mesmo. Deixa eu ver quem que me pediu aqui. Vamos ver se a Andréia consegue falar aqui de novo. Deia, estou chamando a Deia. Deixa eu ver quem mais me chamou aqui, que eu vou trazer para cá, hein? Quem está me chamando? Mi, você quer contar a tua história aqui? Eu te chamo também. Trazer a Deia de novo aqui para cá. Não quer, né? Tá com vergonha, Mi? Depois a gente vai fazer uma com você, viu? Causos de Portugal a gente vai fazer. Tô só esperando a Deia entrar aqui de novo. Deia. Voltei. Aí, voltou. Não conseguimos conectar o Paulão hoje, a gente tá com um problema de link ali. A gente tem que fazer outra depois, porque as histórias do Paulão são as melhores, Edu, as melhores. Boa. Quem que mandou uma aqui pra gente, a Adriana falou o seguinte: eu marquei reserva no Hotel da Bahia para 31 de novembro e o hotel aceitou a reserva. Só quero para o diretor e gerente e do dia 1º pediram para sair, já que não existe 31/11. Olha só que louca, essa foi louca. A gente, geralmente erro de reserva é assim, né? Agora 31/11, essa é engraçada também. Não, eu tava escutando as outras histórias, lembrei de uma. E essa também foi uma de Bleasure. Você começou a falar do Bleasure, eu tava lembrando, né? Eu tive uma viagem uma vez que a gente foi para Praga. E aí a gente ficou hospedado num hotel, num apartamento, na verdade. Não tinha Airbnb ainda, mas era uma locação meio similar, assim, na nossa parte de lazer, né? E aí, o primeiro dia, assim, primeiro que chegar em Praga já foi uma aventura, porque a gente chegou de madrugada e era inverno,
Então era muito louco, porque as ruazinhas de Praga são aquelas subidas bem estreitas, assim, e aí você via a névoa no meio dos castelos, assim, então, tipo, era puro filme de terror, assim, sabe? Caraca. E, tipo, a gente de madrugada, a gente contratou um transporte daqui do Brasil, e daí o cara pegou a gente no aeroporto, ele entrava numas ruazinhas, assim, a gente falava, cara, onde esse cara tá levando a gente? Mas deu tudo certo, né? Aí quando a gente saiu no dia seguinte, para passear, a gente falou, cara, o segredo é a gente memorizar perto de qual metrô que a gente tá. Porque aí depois, na volta, a gente entra no metrô, pega o metrô e desce naquela estação, e aí por ali a gente já se localiza para chegar de volta no apartamento. Beleza. Uhum. E a gente resolveu que a gente ia andar primeiro, antes de qualquer coisa. Então a gente saiu andando, daí a gente passou na frente da primeira estação e falou, ó, Mustec. A nossa estação é Mustec. Beleza. A gente continuou andando. Quando chegou na outra estação, a gente olhou, Mustec. Na terceira estação, andando, Mustec. A gente se deu conta que Mustec era metrô, tipo Subway. E não o nome da estação. Eu tenho uma dessa na Alemanha. Eu estava dirigindo na Alemanha, né, e daí tinha uma placa assim, Ausfahrt, né, e aí passei, outra placa, Ausfahrt, né, eu falo alemão, mas a pessoa que estava comigo não fala, né, daí outra placa, Ausfahrt, assim, a pessoa falou para mim, cara, essa cidade é grande, tem um monte de entrada, né, para a cidade, tipo São Paulo, assim, não é, aqui é uma placa para saída, né. Idiomas. Essas coisas de idioma são ótimas, né? Porque eu lembro que quando a gente chegou em Praga, foi a primeira vez na vida que eu tive a sensação que eu estou muito longe de casa. Porque as palavras, elas têm muitas consoantes. Uhum. Então, é diferente de, tipo, você chegar num lugar que, ok, tá tudo escrito em inglês, é uma coisa que é mais próximo, né, é mais visual pra gente. De repente, você chega num lugar, assim, em que as placas estão todas escritas com um monte de consoantes e fala, cara... E nessa viagem também, Edu, foi engraçado que a gente resolveu que a gente queria um pouco ter uma vida ali muito similar a quem vive lá. Então, a gente ia tomar café da manhã na padaria, essas coisas. Daí um dia a gente entrou na padaria para tomar café da manhã. Na noite anterior, a gente foi jantar e a gente tinha esse restaurante que a gente foi, super famoso, na praça principal ali. Eles tinham um cardápio em português também. E aí a gente notou que era típico do lugar gordura de ganso, tá? Que muitos pratos ali, eles eram feitos com gordura de ganso. A gente não quis experimentar e boas. No dia seguinte, a gente, vamos tomar café da manhã na panificadora, né? Daí a gente chegou na panificadora para tomar café da manhã e não tinha ninguém na panificadora falava inglês. Absolutamente ninguém. E as coisas todas escritas, que nem eu brincava, em praguês. Então a gente não entendia nada do que estava escrito. Ninguém sabia explicar, a gente meio que tinha que tentar adivinhar ali o que a gente ia comer. Daí eu lembro que eu cheguei na vitrine assim e tinha um croissant que parecia um croissant 4 queijos, assim. Falei, cara, vou pedir um desse, um suco de laranja, um café e tá tudo certo, né? E aí eu pedi. Até hoje eu não sei, Edu. Até hoje eu não sei o que era aquilo, mas eu tenho certeza que era um croissant de gordura de ganso. Porque aquilo era muito ruim. Assim, mas era muito ruim. E aí não bastasse, as pessoas que estavam comigo, quando dei a primeira mordida, aquela careta clássica, de você falar, cara, que troço ruim, olharam pra mim, tá, você é mó exagerada. Então prova você também pra você ver, né? E de fato, ninguém conseguiu comer. Então são as coisas que a gente tá sujeito, né, quando a gente decide experimentar, né? Go local, né? Você quer ser o local e se ferra, né? Tem muito. A gente que trabalha com a América Latina, né? A comunidade da América Latina e também Índia, enfim, é muito forte, né? E eu tinha vários problemas de pessoas que iam para o México, primeira noite, né? Comida mexicana e tequila, e mesmo alguns países com água, né? Então o cara já dava BO no primeiro dia, e aí você tinha que acionar seguro para repatriação, tal, tinha coisa que o seguro não pagava, enfim. A alimentação é crítica, então tem vários cases aí também de alimentação.
Eu uma vez nessas, assim, numa viagem, eu experimentei no Chile, Estrela do Mar. Nossa. Não recomendo. Não recomendo. Deixa Não, eu, não, não achei uma experiência muito, muito agradável. não, Não, deixa eu não. ver aqui, ó. A Mi fala o seguinte: uma vez no aeroporto de Amsterdã me orientaram a pegar o trem 1 para o centro. Só não escutei a pessoa falando right or left. Enfim, 40 minutos depois e nada da cidade. Até que vieram validar o ticket, né? E descobri que estava do lado errado. Era só um dia, meu voo era para Milão. Era só um dia na cidade e voltei para o aeroporto e medo de perder o voo para Milão, né? Putz. Essa de trem tem uma clássica também, né? Sabe que a gente vai para a Europa, a gente esquece, a gente continua com o sendo brasileiro na cabeça, né? E lá, eu fui para a Alemanha e pegava sempre o trem. E aí, assim, um trem chega às 17h01 na estação e sai 17h05, é rápido pra cacete, e depois às 17h06 tem outro, né? Não, Uhum. beleza, desci lá, tal. A gente chegou o trem, meu trem era, sei lá, 17h06. 17h02 encostou o trem. Eu falei, é esse, né? Entrei. Foi pro outro lado, né? Obviamente, daí tive que trocar mais ou menos a história da minha aqui. Fui pro outro lado, porque você acha que tá chegando adiantado? Não, ele é preciso. 16h06, 17h06 era aquele lá. Então eu peguei o trem errado por, sei lá, 5, 7 minutos, que é a diferença de um pro outro, que é super eficaz, né? E a gente não, chegou adiantado, a gente esquece, né? E tem que prestar atenção. Aí acabei nem entrando, você olha assento e fala, é esse o carro e vai embora, né? E aí você acaba indo para outro lado ali e depois você só vai ver que ou o cara tá validando seu ticket ou quando anuncia a estação que você tá errada, né? É. Mas de trem também são complicados. Imagina Não, ter e que assim, pagar 2 tickets, né? eu viajei muito sozinha, né, Edu? Porque eu atendi a América Latina e eu tinha muita viagem que eu fazia sempre muito sozinha, assim. E, putz, tinha uns perrengues que a gente passava de chegar, às vezes, de madrugada na cidade e ter que pegar transporte, sabe? Na época, táxi, né? Mais comum, assim. E tive uns perrengues que eu passei com isso, assim, de segurança, sabe? De Né? tipo, de motorista querer só esperar eu falar para poder desviar a rota, sabe? Essas coisas. Né? Tipo, Ainda mais situações mulher bem viajando sozinha, né? desagradáveis. Bem desagradáveis, assim. Mas enfim, né? Daí depois eu Bom, comecei a ficar descolada, eu ia viajar e falava assim, ó, galera, é o seguinte, tô indo aí pro teu país, você me manda um motorista me buscar, exatamente. Aí a né? gente sempre fala de Duty of Care, Safety e Security, a gente tem que pensar no nosso também, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Daí, vamos finalizar. Hoje a gente não conseguiu, tivemos alguns Bora. problemas técnicos aí, infelizmente. A gente vai reprogramar aí, ver o que está acontecendo com o Paulão aí, para contar uns causos para a gente. E a gente espera que vocês compartilhem com a gente o que vocês querem ouvir, né, sobre viagens corporativas. Né? A gente já falou sobre política aqui, enfim, sobre uma série de temas técnicos. A gente queria fazer um lance mais divertido hoje, mas a gente tem aí pautas para atender as necessidades dos temas que vocês quiserem escutar. Então mandem para a gente direct, tanto no Lagev quanto no Belinkers, com temas sugeridos aí que vocês querem que a gente faz, ou falamos, né, eu, a Deia, a Gia, a Deia, enfim, ou a gente traz algum convidado aqui para falar sobre um tema específico que vocês queiram falar dentro de viagens corporativas, né, Deia? É isso aí. É isso aí. Só mandar pra gente, a gente já se organiza. Quem conseguir já mandar pra gente essa semana, a gente já se organiza para segunda-feira já trazer algo bem aí alinhado com o que vocês estão esperando. Ó, Beleza. a Rô, eu vi a Rô entrando aí. Oi, Rô! Saudade de você! Agora ela tá lá nos Estados Unidos. Ela também tem muito Legal. caos para contar, viu, Edu? O pessoal tá com vergonha, eu acho. Depois a gente Eu acho. agita de novo e eles vêm contar aqui. Tá bom? Deia, mais uma vez, obrigado. Né, pessoal, desculpa os Obrigada a problemas técnicos de vocês. hoje. Então, a semana que vem a gente continua. A gente espera a contribuição de vocês aí para a gente falar sobre temas de viagens corporativas. Mandem para a gente, não esqueçam. É isso aí, combinado. Tá bom? Obrigada, Edu. Boa Obrigada, semana. pessoal. Fiquem Boa bem. semana, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Paulão. A gente se fala. Te ligo aí pra gente bater um papo, cara. Obrigadão.
Valeu, Benício. Tchau, pessoal.